Grande prazer estar aqui de novo com vocês e hoje para a gente falar de dois dispositivos que, apesar de ser comum, nós da TEIA fazemos um pouquinho diferente, que são as palestras e as rodas de conversa. Então, a gente tem algumas novidades aqui para os municípios que estão nos ouvindo. E o principal objetivo, né, da rede TEIA de Saberes e dos nossos amigos da startup TEIA de Saberes e também do Instituto TEIA de Saberes, que é trazer mais educadores, educandos, comunidades para essa rede da Teia de Saberes. Então, hoje a gente vai falar basicamente de como a Teia de Saberes enxerga o instrumento palestras, como a Teia de Saberes enxerga o instrumento roda de conversas e, principalmente, como vamos operar com esses instrumentos para trazer mais pessoas para essa teia de transformação educacional e social. Nossa, isso vai ser muito bom mesmo, né? Inclusive, professor Patieri, eu já queria distribuir essa informação com você antes, mas devido ao seu tempo corrido e ao meu tempo corrido, aqui o flash fica por último nas nossas corridas, né? Mas o professor Patieri está ali tomando um cafezinho nesse frio, vocês também devem estar tomando um cafezinho, uma sopa aí, né? Deve estar debaixo da coberta enquanto está assistindo. Professor, só distribuir com você uma experiência, já que a gente vai trocar experiências mesmo. Eu, essa semana, fiz um trabalho com minha turma, um trabalho muito legal. Eu pedi para que eles se juntassem em duplas. E aí eu pedi que eles nomeassem quem seria a pessoa A da dupla e quem seria a pessoa B da dupla. Feito isso, eu chamei todas as pessoas As, trouxe para fora, entreguei um texto para eles. Falei com eles assim, olha, vocês estão concorrendo a pontos agora. Aqui, pontos de uma competição. E vocês vão ter que ler esse texto, estudar esse texto, passar as informações para o parceiro de vocês. E eu vou fazer a pergunta pro parceiro de vocês. O parceiro que melhor me responder vai ganhar mais pontos. Beleza. Então, foram lá, eles estudaram. Enquanto eles ficaram estudando lá, né, deixei eles lá no sol, eles ficaram super felizes porque ficaram no sol, achando que estavam na vantagem. Eu fui para dentro da sala, fechei a porta para que eles não pudessem ouvir a conversa que eu estava tendo com o restante e falei o seguinte com eles: olha, a ideia aqui, eu falei para eles uma coisa, mas a ideia aqui é o contrário. Não vai ser a turma que mais acertar, pelo contrário, vai ser o colega que mais errar. Só que você tem que errar na trave. Se eu perguntar o nome do personagem, se o nome do personagem é Michel, fala que é Miguel. Se o esporte era futebol, fala que é futsal. Inventa a resposta parecida, aquela resposta que bate na trave, mas não é nem fora nem gol. Né? Só para deixar aquela sensação de quase. Beleza. O pessoal acabou de estudar, eles entraram, me devolveram o texto, e eu dei um tempinho para eles ir contando a história. Eu chegava, fazer uma pergunta. Qual que é o nome do texto? Quem que era o autor? Personagem principal, fazia pergunta. Todo mundo errava. Aí o colega ficava assim, não, mas não foi isso que eu te falei. Mas eu acabei de te falar, você me respondeu tudo certo. Acabando isso, eu pedi um momento para eles, falei assim, olha, gente, vocês foram trollados por mim. Na verdade, o colega de vocês respondeu errado a meu comando. E agora eu queria que vocês escrevessem algumas questões aí. A primeira, como é que vocês se sentiram nisso? A segunda, como é que vocês acham que o colega de vocês se sentiram com isso? E deixei um tempinho para eles poderem preparar. Depois perguntei, e se fosse o contrário, como é que vocês se sentiriam? Aí, por fim, depois eu peguei e perguntei assim, tá, beleza. Esse é o trabalho do professor. Às vezes a gente vem aqui querendo ensinar e tem gente que faz questão de não aprender. Como os colegas de vocês ficaram aí, de fato, respondendo errado. Esse é o nosso trabalho. Como é que vocês acham que nós professores nos sentimos? Rapaz, eu sei que essa semana eu dei uma aula toda em paz. Conseguiu gerar uma reflexão, né, professor? Mas que o tema do meu trabalho ali estava muito relacionado à empatia. E eu precisava de uma solução. Aí eu fiz uma pesquisa e achei essa. Professor, em cima disso que você colocou, né, e pensando aqui o tema, né, que a gente está trazendo hoje, que é gerar reflexão,
Como que você imagina uma palestra ou os temas de palestra da Teia de Saberes? Quando você pensa na Teia de Saberes, como é que você imagina isso ocorrendo? Cara, só pelo nome Teia de Saberes, eu não consigo imaginar uma, uma palestra no sentido de monólogo. Eu consigo prever muitas interações, né? Principalmente assim, eu e você mesmo, a gente teve poucas palestras juntos, palestras não, lives aqui juntos, mas pouco que eu pude pegar com você, você é o tipo de cara que investiga o ambiente, né? Então, procura saber mais ou menos do que se trata o tema, qual é a realidade do local que você vai atender e tudo mais, para depois você armar o seu time, fazer a escalação pensando em time como estratégias, né? Para poder fazer a escalação, quem é que vai para o meio de campo, quem é que vai para a defesa, quem é que vai para o ataque. Eu vejo você fazendo essa coleta de dados primeiro, para depois lançar mão de algumas estratégias para poder conversar. E mesmo assim, durante a conversa, você ainda se permite continuar analisando tudo. Como se fosse realmente um técnico que vai percebendo que tudo que ele analisou, de repente algo não estava ali, troca um jogador, troca uma peça aqui, troca outra ali. Eu consigo realmente imaginar, basicamente, você pegando o feedback do pessoal, tentando ver realmente essa ideia, né? Isso tem um pouco de roda de conversa? Tem, mas às vezes é quando você, no sentido palestra, quer ter um pouquinho mais de voz para poder passar alguma informação. Então, você sabe o que você quer passar, mas você faz primeiro uma investigação de como vai passar. O primeiro passo que a gente sempre vai fazer, é justamente isso que você colocou, é a observação da realidade. Óbvio que a Teia de Saberes tem sua expertise com comunidade de aprendizagem, dispositivos pedagógicos de aprendizagem, dispositivos para a democracia e para a república, como que a escola pode melhorar esses dispositivos, e a gente quer muito compartilhar isso com todos e todas. Mas, além disso, o mais importante é a gente, como você disse, sentir as necessidades e os problemas daqueles que estão nos escutando, daqueles que vão estar ali conosco, nos ouvindo, e que estão nos chamando. Então, eles estão nos chamando por algum motivo. Então, a primeira coisa que a Secretaria de Educação, as escolas podem esperar é uma ajuda para observar a realidade, observar os problemas, as necessidades, as potencialidades, e a gente observar essa realidade e pensar como que ela pode ser melhor, e pensarmos juntos. Então, mais do que temas fechados, a gente quer, com a nossa expertise, dialogar e ajudar essa rede educacional a resolver os seus problemas. Esse é o primeiro passo, observarmos a realidade. Por isso é muito importante, a gente não aceita ir lá e dar uma palestra da noite para o dia, mas conhecer aonde estaremos, conhecer, além do território, as pessoas que ali vivem, né? E conhecendo essas pessoas, ouvir essas pessoas primeiramente, para depois a gente ver se a gente consegue, se a gente realmente tem expertise para estar levando um conhecimento de qualidade para essas pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, a primeira coisa é esse diálogo. E a outra coisa, né, que a gente vai estar buscando, além da observação da realidade, é definir, junto com aqueles que vão nos ouvir, a expertise do que eles querem. O que eles querem? Então, definir pontos-chave com eles, sobre o que eles querem, sobre o que eles desejam, e aí definirmos um tema, sempre dialogando com essas secretarias de educação que pretendem nos convidar para dialogar com eles. Isso nas palestras, né? Então, a primeira coisa, observar a realidade, ajudar eles a analisar os problemas, sempre de forma científica. E aí a importância da gente conhecer as características de quem a gente vai estar falando. O que você Bom, acha, professor? isso, na verdade, é fundamental, né?